Olá, queridos, tudo ótimo? Começando a nossa AqueleCast de hoje. Hoje vou trazer uma aluna, a Leninha, para falar sobre como ela venceu o medo de dirigir durante o AQL. Exatamente isso. O medo de dirigir e outros medos. A Leninha é a nossa convidada de hoje do AqueleCast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Cleiton Costa e hoje eu vou falar aqui com um dos nossos alunos do Método AQL. Edilene, eu vi no teu Instagram aqui, Leninha, mas fiquei chamando Leninha. Edilene, né? Meu nome é Edilene, mas me conhece por Laninha. Leninha, né? Pronto. Você quer que como é que você quer que eu chame você hoje? Edilene, Leninha, o que é que você prefere? Você que manda. Pode me chamar de Laninha. Para Muito meus bem. amigos que estão me acompanhando, fica até melhor. Muito bem. Leninha, seja muito bem-vinda aqui no nosso AQLcast. É um grande prazer estar com você aqui, um aluno do AQL, para contar a sua história. É sempre bom a gente conhecer histórias reais, de alunos reais, até para mim, né, que eu fico aqui do lado de cá e tenho vários alunos e acabo, quando eu abro a câmera, assim, que eu vejo um rostinho de um aluno, isso motiva meu trabalho. Muito bem, tá pronta? Estou pronta. Bom, estou pronta. Não pode Muito ter bem, dúvida, né? Dúvida a mente muito não bem, conhece. Vambora. muito bem. Então, para a gente começar aqui hoje, nosso HackerCast, eu queria, Edilene, Leninha, que você começasse se apresentando, qual é o estado que você está falando, o que é que você faz profissionalmente, para o pessoal te conhecer melhor. Tá bom. Boa noite. É um prazer enorme estar com você, tá, Cleita? Nossa, a satisfação é tanta. Poxa, vamos ver se Maravilha. eu aguenta, né? Então, Aguenta. meu nome é Edilene, mas todos me chamam por Leninha, né? Leninha Liberato. Eu sou da cidade de Piranga, do estado de Minas Gerais, graças a Minas Deus. Gerais. E aí? Pública, né? Eu sou funcionária pública. Eu sou agente comunitária de saúde há 22 anos. Também sou técnica de enfermagem há 7 anos. E é isso, né? Muito bem. Então você cuida de pessoas também, né? Pois é, Cleito. Esse serviço é lidar com emoções, conflitos, problemas. É um serviço bem, ele é social, ele é voltado para as famílias. A gente visita todas as famílias, aí a gente tenta solucionar os problemas, exames, problemas sociais, emocionais. Então, é um serviço gostoso de fazer e, por outro lado, tem muitos desafios aí, mas Imagina. é bom. Adriane, deixa eu te perguntar. Eu sempre começo a Kellycast é, perguntando assim, como você me conheceu? Como é que eu apareci na tua vida assim? Como é que foi? Poxa, você apareceu no momento mais difícil da minha vida. Ou então você apareceu no momento aonde eu costumo dizer que o Cleito apareceu na minha vida para que eu começasse a viver. Então você começou quando aí você apareceu, eu comecei a viver e desenvolver. Você apareceu na minha vida, Cleiton, pelo fato de tanto sofrimento, de eu não aguentar mais, tanto desespero, tanta dor, tantos sintomas físicos, você apareceu de uma forma como a última esperança. Que eu fui buscar na internet alguma coisa que explicasse, me ajudasse a entender tudo que eu estava passando. Olhando lá, aí apareceu você. Eu achei interessante e fui me aprofundando. Daí então eu comecei a nascer e desenvolver minha vida. Isso foi no YouTube ou foi no Instagram? Facebook, onde foi isso? Foi no YouTube que eu comecei a te ver. Aí YouTube, né? depois, efetivamente, já fui te procurando pelo Instagram, enfim. E não soltei Muito mais. bem, muito bom. Então, você falou aqui, você me conheceu, eu era, na época, né, a última esperança que você botou na mente ali. E aí eu ia perguntar o seguinte, Edilene, qual era o desafio que você vivia na época antes de entrar no AQL, assim, que fez você se interessar pelo nosso trabalho aqui e simplesmente começar a seguir? Qual era o teu desafio? Então, é uma longa história, né? E eu vou tentar resumir aqui. Eu tenho um tempinho para falar. Posso? Pode, pode.
Então, Cleito, eu costumo me ver minha história aos 9 anos de idade. Eu me lembro de uma menina sonhadora. Eu sonhava em fazer medicina, era meu sonho. Desde criança eu era voltada para a área da saúde, gostava muito. Só que lá eu vivia com muitas limitações e sofrimento, porque nessa idade eu tive um irmão que na época ele tinha crise convulsiva, ele tinha epilepsia, né? E eu com 9 anos, minha mãe no hospital, meu pai trabalhava fora, vinha em casa, voltava, que a vida era muito difícil. Quando ele dava as crises, eu pensava que era Satanás que estava pegando meu irmão. Eu sozinha, eu tinha uma avó que não me ajudava muito, tinha as crenças dela, era uma pessoa que me isolava. Então batia o desespero, os sintomas físicos bem parecidos com o que eu vim sofrendo depois. Eu deixava meu irmão lá no chão, passando muito mal, corria, ia rezar, pedia a Deus para tirar aquilo do meu irmão, com tanto desespero de uma criança. Quando eu voltava, né? Hoje eu tenho conhecimento que a crise dura por alguns momentos e passa. Quando eu chegava, meu irmão já tinha passado as crises convulsivas dele. Eu acreditava que era o Satanás que ia embora, e dali eu ficava atenta, focada no meu irmão para que a crise não voltava, mas a crise voltava consecutivamente, entendeu? Então foi assim que eu me vi. Uma menina muito cheia de sonhos, pensava em estudar, mas limitada, não conseguia estudar, perdi um ano de escola, enfim. Aí o tempo passou, esse sofrimento continuava. Em 2001, nasceu meu filho. Hum. Foi aí que eu vi, no dia que meu filho nasceu, eu rejeitei o meu filho. Eu falei para os médicos que não entregasse aquela criança para mim, que eu não queria aquela criança. E eu sentia muitos sentimentos ruins, sabe? Aquele sufoco, aquele desespero, aquele medo de olhar para a criança. E o médico falou para o meu pai que era para tomar cuidado comigo, que eu estava tendo síndrome do pânico. Só que essa doença era muito desconhecida, Hum. porque era um sintoma que não dava em exames nenhum. É, lá. E aí não deu atenção, meu pai não deu tanta atenção para mim, a gente era da roça, sabe? E aí eu vim com os sofrimentos meus. E sentia, um dia estava boa, outro dia estava péssima. Em meio a isso, eu consegui o serviço de agente comunitária de saúde, isso há 22 anos atrás. Aí sim, Cleito, começou meu sofrimento de verdade. Por quê? Eu lidava com doença. Eu Hum. lidava com problemas das pessoas, conflitos familiares. Eu lido até hoje com pessoas com fase terminal, pessoas com câncer, pessoas com algum tipo de infarto. Eu via pessoa infartando, feridas. Oi, Aí Milene, esse caso do teu irmão que você contou, tu tinha quantos anos mais ou menos ali? eu tinha 9 anos. Ah, então foi um trauma dentro da tua infância ainda, né, pra você, né? Isso, foi um trauma dentro da minha infância, só que a gente não tinha conhecimento. Para mim, estava tudo normal, né? Ficou dentro da mente, né? Cleito, descobri isso lá no AQL, tá? Ficou Que eu descobri enraizado. isso, foi lá que eu descobri isso. Então, aí chegou esse processo todo, que eu tive meu filho, as crises pioravam, eu não dava tanta atenção, porque as coisas acabavam melhorando. Nesse intervalo, nesse meio aí, eu consegui o emprego de agente comunitário de saúde. Pronto. Aí eu via ferida, via tudo, sabe o que eu fiz? Peguei todos os materiais, fui até a minha líder, entreguei, falei para ela que eu não queria mais, que o desespero era muito, muito grande. Eu não podia ver o OBS. Meu coração acelerava eu não vou ficar aqui não, que eu vou passar mal e eu vou sair do meio de todo mundo porque eu vou passar mal, entendeu? Aí quando eu tentei sair um dia, eu acabei desmaiando em meio a todo mundo. Então quando eu acordei, eu já acordei com a minha equipe, a médica, a enfermeira, as técnicas ali. E aí aquilo eu fiquei bem recuada, porque, poxa, eu passando mal na frente das pessoas, o que que é isso? Então mas muito sofrimento mesmo. E as crises foram só piorando. Isso Só foram piorando. crises de. Isso tu já sabia que era crise de pânico.
aí nessa altura, né? Aí a médica da equipe falou para mim, hoje você tá tendo uma crise de pânico. Mas e me passou um remédio nessa época. Mas ela só piorava. Eu falei, poxa vida, eu não tinha paz, eu não tinha sossego, eu não tinha mais nada, sabe? Aí os medos, eles começavam a vir de uma forma tão violenta que os meus sonhos eu comecei a interagir na saúde onde eu queria, eu comecei a desistir. Queria desistir, desistir de tudo. É, perder os sonhos. Eles perdiam, mas de certa forma eles estavam lá dentro. Só que só quando eu pensava em um sonho, o medo já me tomava conta de mim. Eu passava mal. Mal mesmo, mal de ter vômito, começou as dores no estômago. Meu Deus, eu fiz tanto endoscopia, eu fiz exames demais da conta e não dava nada. Aí nessa época, aí meu pai já não queria nem eu por perto mais. Porque ele falava, poxa, você não tem nada. E era uma coisa de. Nossa, eu falava, meu Deus, eu tô perdida, eu não sei mais o que vai acontecer comigo, sabe? E aí foi só piorando. Eu ia tomar injeção com as minhas colegas de trabalho, eu dava náusea, vômito, o coração acelerava, eu ia para o hospital, pronto. Cheguei no hospital, o hospital me medicava, o médico me dava um remédio, mandava eu para casa e mandava eu procurar psicólogo, psiquiatra. Eu comecei a fazer tratamento psiquiatra com psicólogo. Aí as coisas foram só aumentando para mim. Quando eu me vi, eu já estava tomando mais de 4 medicamentos. Eu estava muito desesperada com tudo isso, sabe? Aquilo estava acabando comigo. Mas eu tinha sonhos, eles estavam lá dentro, eu queria continuar. E foi aí que eu acabei fazendo uma coisa, né? Mesmo com medo, eu estava ali. E eu ficava assim, poxa, eu vou passar mal. E às vezes eu tinha que arrumar uma desculpa para mim não estar num lugar porque o medo vinha, a fadiga vinha, o coração acelerado vinha, a tontura vinha, o vômito, até o desmaio. Eu cheguei a passar por tudo isso. Tudo É mesmo. uma, Adelane, é uma fase assim, abrindo parênteses aqui, eu vivi exatamente isso que você tá falando aí. Eu não vivi, eu não desmaiava e nem vomitava. O resto acontecia tudo. E eu penso que na época que tu estava trabalhando, né? É um sofrimento que você se sente sozinha, né? Que você fala, às vezes, as pessoas não entendem, e aí você fica meio que um passo ali na depressão, aí ao mesmo tempo você tem medo de sonhar, né? E os sonhos despertarem, porque o grande problema na pessoa com ansiedade é ela fugir de gatilhos, que ela acha que o gatilho é o problema, né? E aí eu imagino como você se sentiu nessa época aí. Me sentia, eu tinha vergonha, ao mesmo tempo eu tinha medo, ao mesmo tempo eu queria ficar sozinha, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ficar sozinha. Então, foi uma dificuldade. Eu tinha que fazer palestras. Eu passei mal nas palestras, porque o agente de saúde tinha que fazer as palestras na microárea onde trabalha. Então, eu cheguei a ser socorrida pelos meus pacientes, porque eu passava mal, entendeu? E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas se eu largasse o emprego, até então eu ia viver de quê? Então, eu tinha que. Estava me sufocando. Aí eu cheguei a ponto de começar a viver à base de medicamento. Ir para o CAPS, chegar no CAPS lá, aí era um medicamento, o outro aumentava a dose, e assim eu estava indo desse jeito. E um sonho que eu tinha, uma vontade, Cleito, que me dói muito, é porque aí eu fui vivendo a minha vida, tive meu relacionamento, né? É, Na época, ele peguei 2 crianças, que são meus enteados, meus filhos, moram comigo até hoje. E eu tinha carro, entendeu? Eu conseguia, cheguei a um ponto que eu conseguia comprar o meu carro. Então, a vontade minha de dirigir era uma coisa que, sabe, estava lá no fundo. Eu queria, mas eu não conseguia. Eu tinha medo de pegar o carro. Só de eu imaginar o banco do motorista, eu já tremia toda, já tremia, não queria, eu tinha medo
bater o carro, machucar alguém. Eu tinha medo de não dar conta, de controlar o carro. Eu tinha medo de ser abordada pelos policiais. Eu não tinha carteira. Eu tinha medo de fazer uma vítima e ter que lidar com o resto, com a culpa pro resto da vida, de causar danos que eu não conseguisse pagar, entendeu? Aí eu via as minhas colegas dirigindo e eu me sentia tão inútil, tão uma criança. Eu entrava dentro de casa e, poxa vida, o que é isso? Que criança infantilizada sou eu não aguentava nada. Aquilo, eu ficava desesperada, e aí só sintomas não me deixavam, não, sintomas me consumia. Mesmo com medicamento, estava difícil de ser controlado. Tu tinha um carro, então, e não conseguia dirigir. Não, não conseguia. Eu tinha o carro, não conseguia dirigir. Eu tinha esses medos de conflito, medo de ter a polícia e eu ter que resolver problema, medo de eu bater nas pessoas. É, eu vi as colegas dirigindo, saindo, e eu falava, poxa vida, mas quanto. Eu me sentia fracassada, sabe? Me sentia muito mal. É, eu ia na rua, eu fazia compra, chegava lá, eu pagava um táxi, trazia as compras até a porta da minha casa. Quando eu abria o meu portão, que eu via o carro na garagem, imagina a sensação que era, sabe? A tristeza que era. Era muito grande, a tristeza era muito Chegar, grande. tu chegava com as compras, com o carro na garagem e não pegava. Você tá doido? Só de eu imaginar o coração saía do peito, eu arrumava uma tremedeira, eu dava tontura, eu dava vertigem, eu entrava em desespero, Cleide. Você você não tem base, não. Aí, às vezes, eu queria sair, eu dependia do meu filho. Ô filho, eu quero ir em tal lugar, você pode me levar? Ô mãe, eu tô trabalhando, hoje não dá, tal dia. Meu ex-marido, eu podia ir em tal lugar? Olha, eu posso te levar, mas é tal dia. Então eu não, eu ficava presa. Aí eu tinha o carro e não dirigia, porque Com, Ô, Delene, como é que você se sentia quando você dependia do seu marido, ficava pedindo ali, ou do filho para ir para os lugares? uma mulher derrotada aí. Eu me sentia, Cleito, uma mulher derrotada. Eu me sentia que a vida, não tinha vida. É porque eu era presa, eu não tinha liberdade, eu não. Para quê? Para eu ter o dinheiro, ter o carro. Vendi o carro porque eu falava, não quero. Mas aí a necessidade para a família, para meus filhos, né, era tanta, a gente ia lá, comprava o carro de novo. E a mesma história repetia. As Como é que, mesmas. quando é que chegou aí? Eu tô pensando aqui, Adelene. Se descrevendo aqui sua vida, traz, o pessoal tá, várias pessoas comentando aqui. Eu vivo isso, eu tô passando por isso. Ela tá me descrevendo, para você ver o impacto que você tá trazendo na live de hoje para as pessoas aqui. A riqueza de detalhes que você está contando sua história, tô realmente impressionado. Conheço, né? Claro que eu conheço o padrão, vive isso também, mas quando você traz aqui, nu e cruamente, muita gente se conecta aqui. E eu queria te perguntar o seguinte, Adeline, nessa trajetória, veja, você teve a gente chama de uma infância com experiências adversas, né? Você viu seu irmão sofrer, isso já causou impacto. E aí vai Uhum. trazendo outras coisas da infância, isso começa a afetar a tua vida na fase adulta, aí começa a ter crise de ansiedade, começa a afetar a tua carreira na hora de se apresentar em público, vai trazendo outros gatilhos, você começa a evitar alguns gatilhos, daqui a pouco não consegue dirigir com o carro na tua frente. E aí, teve algum momento que você disse assim, começou a buscar ajuda e não deu certo, tipo, como foi isso? Tipo, você falou assim, pensou assim, peraí, eu vou primeiro pro medicamento, aí você foi. Aí já não tava, remédios não tratam a causa, né? Então você já tava, não tava dando certo. Como é que foi o caminho da frustração? Antes de chegar no AQL, como é que foi a frustração de buscar coisas, não resolver? Tu passasse por essa fase? Passei. Eu cheguei no momento que, quando eu vi que eu era tão incapaz, eu queria ficar em casa, não queria mais sair. Eu recebi, às vezes, um convite para sair, às vezes meu coração
não queria tanto, mas aí eu tinha que depender de pessoas, ou do meu filho, ou do meu ex-marido na época. E às vezes alguém, minhas colegas, você dá carona? Poxa vida! Aí quando a pessoa me perguntava assim, falava, pra quê? Pra que ter um carro se eu não sei dirigir? Mas por que que eu não sei dirigir? Mas por quê? Mas fulano, minha colega, não sai, dirige. Eu acho lindo mulher dirigindo, eu acho bonito. E parece, mas por que eu não? Por que que eu não? E, mas se eu olhasse para o volante, eu já tremia toda. Eu tinha muito medo. Não, se eu pegar o carro, eu vou bater em alguém. Eu vou matar alguém na rua. Eu não consigo dominar esse carro. Eu não consigo, não. A minha mente, ela falava comigo de uma maneira. Eu acreditava tanto que eu era incapaz. Eu acreditava tanto na minha incapacidade que eu tinha tudo e não tinha o básico, que era para poder simplesmente sair ali. Eu tinha o carro, eu tinha condições de manter ele, né, manter os gastos do carro, mas eu tinha que depender de uma segunda pessoa ali o tempo todo. O tempo todo eu falava para mim assim, meu Deus, como eu sou uma pessoa tão inútil mesmo, porque eu vou ali, eu deixo, às vezes tinha uma coisa básica, às vezes tinha um pacote de arroz em promoção, só que da minha casa até o centro, até onde eu estava, era longe. Aí eu não vou comprar não, porque é pesado para mim estar carregando, sabe? Aí, quando eu comprava, eu chamava um táxi. E quando eu tinha que ligar, você leva para mim? Ô, meu filho, você passa, leva para mim? Aí eu chegava em casa, abria a chave ali do meu portão, a meu carro lá na garagem. Chegou um tempo, Cleito, nós tínhamos dois carros na garagem, um meu, que era o meu, o do meu ex-marido, estava na garagem. Estava lá na garagem, mas cadê? Entendeu? Então a frustração era muito grande, porque me dava muito medo, sabe? E se eu machucar alguém? E se eu fizer uma vítima? Hum. Como que eu vou sair da culpa? Eu não ia conseguir sair da culpa. Era isso que a mente falava, sabe? E quando Era, foi, e quando foi que você pensou assim, eu preciso mudar? Porque é interessante, Edilene, você trazer aqui essa narrativa, muita gente aqui se conectando. E o que é que eu vejo em pessoas que conhecem o AQL? Eu vejo muita gente como você, com a mentalidade quer mudar, eu quero mudar, entra lá. Daqui a pouco você vai falar, né? Como foi que se isso ainda persiste depois do AQL ou não. Mas eu vejo muita gente assim, ó. Eu quero muito mudar. Ah, como eu quero mudar. E aí eu convido a pessoa para mudança. Só, numa Kelly, você vai resolver isso. Aí a pessoa dá um recuo. Tem medo da liberdade. Pensa, meu Deus, mas será, e se eu não conseguir? E se isso? E se aquilo outro? E aí anda em círculos por um bom tempo. Aí quando a dor tá insuportável, aí a pessoa vai lá e entra numa Kelly e resolve. E a mudança é interessante porque requer uma decisão, né? Como foi para você a, a virada de chave, assim? Tipo, tu tava nessa fase, aí eu queria saber, assim, o momento que você disse assim, eu vou mudar. Aí eu apareci, entrou a Kelly depois, mas eu queria saber assim, qual foi o momento, o que que aconteceu para você bater o martelo e dizer assim, a partir de hoje eu vou buscar uma ajuda. o que que aconteceu foi minha mudança de pensamento, né? Porque e foi eu buscar a causa, o que que tava, mas aí para eu começar isso aí, eu já tinha cheguei à parte de estar no AQL. Certo? Aí E, é um pouco antes, vamos voltar um pouquinho. Antes do e AQL, certo? aham. Antes de eu aparecer na sua vida. Um pouquinho antes, só um pouquinho antes. Eu imagino que quando você me conheceu, você foi buscar informação, ajuda, não foi? Isso fui, claro. Como é que foi isso? Tu parou e disse assim, eu vou procurar alguém para me ajudar. Aconteceu alguma coisa que te trouxe, sei lá, vergonha, raiva de si, que você disse assim, a partir de hoje acabou isso. Teve esse momento para tu? Ô, Cleiton, não. Você Eu disse, eu vou mudar? queria, mas por mais que eu falava, eu vou pegar o carro, eu tremia. Eu desesperava, as crises vinham, os sintomas, os pensamentos vinham e me dominava. Mas, Hein? mas quando tu começou a buscar na internet, ajuda,
simplesmente foi um dia que tu começou a buscar lá e me encontrou, foi assim? Não. Quando eu vi que eu estava passando por tudo isso mesmo, eu decidi que eu ia buscar algo que me explicasse tudo aquilo. Que, Hum, e que tinha alguma coisa, porque não era. Olha, Cleiton, não era normal. Meu filho sabia dirigir. As minhas amigas sabiam dirigir, a maioria, né? Bastante delas. Mas as minhas irmãs não. As minhas irmãs não. E, e chegou um tempo que eu comecei a pensar assim: o problema está comigo mesmo, porque alguma coisa eu tinha que fazer se eu quisesse seguir em frente. Isso uhum. foi, né, foi bem, se eu quisesse seguir em frente, eu tinha que buscar ajuda. Eu tinha que buscar ajuda. Pensei em contratar alguém e ir para a autoescola, isso foi antes do AQL, né? Mas sempre que eu pensava em tentar, eu fracassava. Aí Porque o problema é de ordem emocional, né? Aí dá aquele medo e trava. porque não era só o medo de dirigir, né? Era muitos outros medos que eu tinha. Medo de encontrar problemas, conflito. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo da morte, eu estava com medo de ficar doente. Eu ia atender uma família, a família estava com isso, eu queria fazer exame também para ver se eu estava com aquilo. Então era muita coisa. Chegava um momento que eu comecei tipo assim, deixa do jeito que tá bom, entendeu? Tá bom? Hum, Que tá bom. Quando der, o meu filho me leva. Ele sempre fez isso. Agradeço muito. O meu ex-marido também nunca me negou. Eu vou também, não tinha problema. Então eu deixava por eles, entendeu? Quando se der, acomodou. me acomodei. Quando der, tá bom. Não tem como não. E eu ouvia muito aquilo. Você dirigir? É ruim, eu não ando com você nunca. Eu não vou andar com você nunca, você tá doido. Eu sei dirigir. Então, só de eu falar assim, eu vou dirigir, as pessoas já desacreditavam de mim, aí pronto, entendeu? Aí eu tinha. Fui vivendo essas coisas aí. Aí Aí, tu, aí tu me conheceu no YouTube. aí eu Quando fui tu... ficando aí com esses medos limitando, essas crises limitando, os problemas, os conflitos, vivendo à base de medicamento, tomando remédio, e às vezes era quatro qualidades de medicamento, e olha lá, às vezes eu mesmo aumentava a dose por minha conta porque estava demais. Eu achava que eu estava enlouquecendo, que o final da minha vida era me enlouquecer de vez. Que eu nunca ia ser uma pessoa normal, que eu nunca ia dar conta de nada. Que eu ia tentar ali enrolando até a hora que Deus quisesse. Isso se eu não enlouquecesse de vez, ficasse internado no hospital. Era muito sofrimento. O meu relacionamento já não. Eu tinha, esse relacionamento era um relacionamento, a pessoa com quem eu convivi era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, mas a gente chegou a um ponto que a gente era dois irmãos, porque era tanto sofrimento que eu não dava mais atenção para ele, de marido e mulher, dois namorados, eu não dava. Então eu era um amigo, uma mãe, ele me via, ele tinha pena, sabe? Porque eu precisava do ajuda, ele também não queria soltar a minha mão, mas eu falava, poxa, eu tô tomando a oportunidade da pessoa viver, porque a pessoa. Entendeu? Então, assim, era muita coisa aqui dentro na minha vida. O meu serviço lá era difícil, tudo era muito difícil, entendeu? Era muito sofrimento. Então, eu vivia com as limitações, sonhos ilimitadas. Eu vivia à base de medicamento, eu tinha meu carro e eu não dirigia. Eu vivia cheio de planos, cheio de vontade de poder me expandir, mas eu era limitada. Tudo era isso, entendeu? Isso E antes. aí, e aí chega o AQL na tua vida. Oxe, Como é que você conheceu a Kelly? Foi algum evento que tu participou meu, que eventos gratuitos, foi alguma coisa assim, ou tipo tu viu um anúncio e entrou lá? Como foi? de tudo isso que eu te falei, né? E eu resumi bastante, muitas coisas aí eu deixei, mas cansada de tudo isso,
eu fui passar umas férias onde o meu ex-marido estava. Cheguei lá, veio aquele sofrimento, aquela coisa toda, 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 e eu não estava em casa, peguei o telefone e falei, eu tenho que ter alguma coisa, porque remédio já vi que não dá, e eu vou viver assim até quanto? Eram anos, já tinha anos que eu estava assim. Então, chegou era o mês de finalzinho de dezembro, eu acho, princípio de janeiro, você estava fazendo um programa desse, assim, que você está fazendo hoje, entendeu? Um evento gratuito, né? Você aparece, na hora que você apareceu, me chamou muita atenção. Falei, poxa, esse cara tá falando alguma coisa que parece que esse cara me viu, me conhece. É, quem é esse cara? Aí eu lembro que eu assisti sua live assim, de queixo caído. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô falando com uma pessoa, acho que é a pessoa que me conhece sem nunca ter me visto. E aí eu fui buscando seus conteúdos, acabou a live, né, à noite. Aí eu fui lá, falei, o que que tem aqui? Aí fui vendo a sua história, me identifiquei, falei, oxe, ele saiu, eu também posso sair. Aí começou a acender uma luzinha lá dentro. Aí eu continuei assistindo os dias de live. No último dia que você abriu a inscrição, eu não conseguia mexer direito, no meu desespero, no comentário, me ajuda, você me deu um número lá, pede suporte, ajuda para o suporte, mas eu não estou conseguindo, sei até as 11, falei, eu tenho que conseguir ver. Aí eu me joguei todinha ali, falei, não, é minha última esperança. O AQL é minha última esperança. Que se nesse conteúdo gratuito tem tudo isso, o que esse homem tem para oferecer dentro do AQL, isso que eu vou ter que investir, eu vou investir, custe o que custar, porque não tem mais nada que eu podia fazer nessa terra, não. Não tinha mais o meu humor dentro de casa, o meu comportamento com meus meninos, eu estava sem paciência, eu estava, nossa, estava uma maneira, de um jeito assim, que não dava mais. Então, quando você viu, ali me nasceu uma luz, uma esperança, sabe? Falei, eu tenho que ver o que tem dentro do AQS. Aquele dia eu não pensei duas vezes, eu não pensei como que eu vou arrumar, não sei. O que eu tinha, e olha que o que eu tinha era a conta. Falei, não estou nem aí. É isso que eu tenho, é isso que tá, é isso que vale. E eu quero ver porque eu já não aguento mais sofrimento. Eu não aguentava mais sofrimento. E o que aconteceu na tua jornada depois do AQL? Quem é a Edilene hoje após a jornada do AQL? É como eu te disse, né? É a menina que nasceu e desenvolveu. A Edilene hoje, depois que eu entrei no AQL, eu apaixonei pelo AQL, que ó coisa boa. Eu pratiquei o que você ensinava e tudo que você falava tinha sentido. E aí começou a vir as conquistas. Ali na primeira semana, nos primeiros 15, 20 dias ali, eu estava bem lá no primeiro módulo do AQL. Eu lembro que eu fui à consulta psiquiatra. Eu cheguei lá decidida que eu ia ali diminuir os medicamentos, que eu não ia tomar medicamento, não. Aí eu lembro que o médico disse para mim assim: Olha, você não pode. Eu falei: Eu posso, eu consigo, eu dou conta. Aí ele falou, mas mesmo assim eu vou te prescrever medicamento, porque eu não estou te liberando, tá aqui as receitas. Eu falei, tudo bem, doutor. E ele marcou o retorno. Eu vim para casa com a receita, mas eu não comprei os medicamentos mais. Essa foi a minha primeira conquista. Eu fui Isso tirando. depois do. Então, isso, vamos lá. Depois do AQL, tu volta pro médico, Uhum. ele aumenta a dosagem do remédio, e aí você já observa que não tem mais necessidade. Eu voltei, assim que eu comecei a fazer o QL, logo assim, quando eu comecei a fazer o QL, eu já tinha consulta agendada, eu fui pro CAPS. Cheguei no CAPS, aí eu falei para ele que eu estava num programa que eu estava nascendo de novo, entendeu? A insônia, que eu só dormia com medicamento, pratiquei também. Então, o que que acontece? Eu comecei a dormir, falei, coisa que eu não dormia sem medicamento. Jesus, eu Então, comecei para, a... para, para, para. Olha, calma, é muita informação bacana. Vamos lá. Primeiro, voltou pro médico lá e aí se libertou desses remédios. Depois, começou a dormir sem medicamento, foi isso? Isso, justamente isso. Que brutal. Tu usava, antes do AQL, tu usava remédio para dormir.
Para dormir, para crise, para ficar bem durante o dia, eu tomava remédio para tudo que você imaginasse. Para no momento da crise tomar um remédio para a crise passar, eu tomava. E depois Então, do Kelly? foi uma das primeiras conquistas que eu senti foi isso. Aí, Dormir sem remédio. dormir sem o remédio. Consegui dormir É, sem o remédio. é uma Aí, sensação brutal. não, nossa, é só quem passa mesmo, quem faz o OQL, quem pratica o que tá lá, é que sabe isso que eu tô falando com você aqui. Porque é É. brutal, o OQL é brutal. Aí Gostei, eu gostei. comecei, A Edilene agora, você me lembrou o meu aluno típico, né? Aluno do aquele raiz, assim. Quem pratica o Kelly. Tem que praticar, né, praticar. Edilene? É Mas brutal, porque muita gente, não adianta você só me ouvir, né? Você começou a colocar em prática na tua vida. E aí comecei. começou a Aí, sentir diferença. oxe, nas primeiras semanas ali, aí eu já tava daquele jeitinho, já, ó, bem vivendo melhor. Aí vem uma outra conquista. O meu filho, os meus três filhos, né, que eu cuidei dos outros dois, os meus três filhos, o meu ex-marido, que na época a gente estava vivendo juntas, que esse homem tá fazendo? Porque você é uma outra pessoa. Mas espera aqui, você não briga mais, você chama atenção com calma, você tem autocontrole, você não quebra mais por causa, você não briga. O que está acontecendo? Nossa, mãe, você é uma outra Você não pessoa. quebra. Aí eles viraram para mim, mãe, é, mas esse Cleiton é um santo Cleiton. Esse é o Cleiton, o medicamento tal, falava pra mim, sabe? Oh, meu Deus, mas esse Cleiton tá fazendo milagre aqui em casa. Mas eu dormia ouvindo o Cleiton, eu acordava, eu ouvia o Cleiton. Se eu tivesse um tempinho, eu tava ali, eu tava praticando, eu tava fazendo. E aí eu falava com a minha família, começou a me reconhecer. Nossa, como a senhora mudou, por que que a senhora não mudou assim mais tempo? Eu ia ganhar tanto com isso. Aí aquilo foi um prazer, sabe? Você vê Uhum. sua família, seu filho, seu marido, os seus meninos virar para você, nossa, como a senhora está diferente, como é gostoso conversar com a senhora, nossa senhora. E aí eu falei, poxa vida, as coisas estão caminhando mesmo, então minhas conquistas começou dentro da minha casa, começou em mim, Hum. dentro da minha casa. Aí, como eu trabalho com pessoas, pessoas estão com emoções, você chega numa casa aqui é um problema, você sai daqui, aqui é outro problema, então o AQL me ajudou ali. Hum. Ajudar outras pessoas. No meu trabalho foi outra coisa. Eu atendo em média aí de quase 600 pessoas, umas 200 famílias, sabe? E é uma comunidade carente. Então eu chegava ali, os conflitos sociais, eu conseguia levar até a gestão, coisa que eu não. Que eu, aproximado de gestão, você tá doido? De jeito nenhum, que eu tinha medo. Não, eu conseguia levar. Eu conseguia chegar perto da família e levar uma palavra, ajudar a pessoa que estava passando por problemas semelhantes, a lidar com as emoções. Eu comecei, o AQL ajudou o meu trabalho. Aí eu cresci bastante, eu comecei a fazer umas palestras maravilhosas, Olha sabe? aí. Foi, Bacana. foi brutal, assim. Eu gostava de falar, né, tudo aquilo, e eu via que, eu entendi naquela época ali, naquele momento, que eu não estava sozinha, que muita gente passava por aquilo e calava por medo, por vergonha, porque o que os outros vão pensar, por que que eu tenho isso? Aí, quando eu fui, uma coisa que eu trabalhava, eu descobri depois do QL. E aí as pessoas começaram a ter essa confiança, a conversar mais. Eu comecei a ajudar bastante as pessoas em relação a isso. Então, me ajudou muito no meu trabalho. Muito mesmo. Muito, muito, mas muito mesmo, Que sabe? bacana, Adelene. Virei Bacana uma mesmo. espécie de... Chego na casa da pessoa, consigo ouvir, consigo levar uma palavra que eu aprendi lá dentro da AQL. Consigo levar essa palavra até as pessoas e ajudar as pessoas, sabe? Então, isso para Muito mim bem. foi um crescimento, fez assim, ó, me levantou de uma vez, assim. Eu falei, Jesus, que maravilha foi essa, sabe? Então, é muito Brutal. Brutal. Eu vou te fazer bom. outra pergunta aqui, que eu achei interessante, uma coisa que você trouxe aqui, que eu nem sabia, né? Eu gostei muito de saber. O pessoal que está perguntando aqui sobre o AQL, comenta método,
você recebe no seu inbox, tá? Tem muita gente perguntando o que é o AQL, como é que eu faço para entrar na AQL? Comenta aqui método, que você vai receber um link no seu direct. Edilene, você aprendeu, transformou a si primeiro, mudança de dentro para fora, começou as primeiras mudanças, a família começa a notar, a Uhum. família começa você inspira pela mudança, depois você leva para o seu trabalho, trabalha com pessoas, começa a palestrar, e aí provavelmente você já tem esse dom, né, para pessoas também. E dirigir, essa é a minha curiosidade. E dirigir, como é que Pois, foi? Como é que foi isso? pois é, só uma coisinha, a fonte ali é que você lá, né, você fala das raízes. Uhum, Você já falou nas lives, né, as lives aí é, públicas sua, né, que o medo de dirigir tem muito a ver com o pai, né? uhum. Eu ficava assim, casquetado, uai, que é isso? Não tem a ver com meu pai. Meu pai é um homem muito bom, nunca teve. A gente nunca viu uma discussão dele com a minha mãe. Ele separou porque a morte levou a minha mãe. E meu pai nunca me bateu, nunca me deu um couro. Como assim, meu pai? E aquilo, que é isso, Cleiton? Mas você está falando verdade, porque você falava outras coisas antes e foi verdade. O que ele está falando é verdade. Porque você é de um conhecimento, mas é daquele conhecimento mesmo, é a raiz de tudo. Então eu fui atrás das causas. Esse foi o meu primeiro passo. Falei, aonde que é? E não é que eu encontrei, e não é que eu vi Hum. lá, eu vi que realmente, eu comentando isso com meu pai, né? Eu falei pro meu pai. Aí ele virou para mim assim, ué, o que eu tenho a ver com isso? O que eu que tenho a ver? Você dirige o problema sou eu? Meu pai tá. Eu comprei meu senhor, porque é problema com o senhor. E realmente, aí eu fui ver quem era meu pai, por que era aquilo, como que realmente. Meu pai estava sempre fora, então cadê ali o impulso, né? Então eu fui descobrindo. Eu não tinha coragem de abraçar o meu pai, de dizer que eu o amava, pedir ele para perto de mim. Então eu fui fazendo tudo isso, tudo isso Hum. nas redes sociais, eu com meu pai não, meu pai falar, meu pai, benção, eu te amo, para ele era matar ele. Então, quando eu comecei, pai, eu te amo, olha aqui, eu fui quebrando isso em mim, sabe? Quebrando, me aproximando, perdoando, entendendo. Fui fazendo o que tinha que ser feito, que tá lá no AQL, que quem for lá pro AQL vai descobrir essas coisas maravilhas, tudo lá, e vai vencer sim esse medo. E aí, quando eu fui resolvendo, automaticamente, eu fui olhando para o carro olhando para mim, eu olhando para o carro, olhando para mim, e eu fui vendo que ele não era aquele monstro e que eu dava conta, e aí eu comecei. Aí eu tive umas orientações com o meu marido: você vai mesmo? Vou, o meu menino, e aí eu fui começando com aquela coisa. Quando eu fui olhar, eu estava dirigindo. Eu fui Olha aí. Eu fui trabalhando ali, É, você ensina lá, que só quem está no QL, só quem é seu aluno, entra lá, que vai ver o que tem lá e com certeza é uma das coisas que, se praticar, vai realizar. Aí eu comecei, aí eu já estava uma pessoa mais controlando as minhas crises, entendendo as minhas emoções, sabendo como que eu tinha que lidar com tudo aquilo, vendo que eu não era, que eu não estava perdida. Então fui praticando tudo aquilo, trabalhando a culpa, trabalhando ali aquele medo da criança, aquela responsabilidade, aquele pânico, entendendo aonde que nasceu, por que que eu sentia aquilo, aquele momento, aonde que começou. Então, o medo do conflito que eu tinha, esse medo da polícia, por que que eu tinha tanto medo, por que que eu tinha tanto medo de bater nas pessoas. Eu fui fazendo o que você ensina lá, sabe? Fui praticando. Com pouco eu já estava aí, pegando o meu carro, andando, começando tudo pelo começo, né? Igual você ensina lá, é um 1% comecinho. todo dia, né? É 1%, é o primeiro passo, o segundo passo, e eu fui pondo aquilo em prática. 1% todo dia, praticando, fazendo aquilo que você ensina dentro do AQL, eu fui fazendo tudo aquilo. Aí hoje eu olho para mim e eu falo, meu Deus,
quanta coisa estava aqui dentro de mim, sabe? Quanta coisa estava aqui dentro de mim. Eu comecei a me sentir gente, me sentir, olhar para mim assim, me ver uma mulher empoderada, capaz. Eu já palestrava, eu já dominava um assunto, já tinha conseguia fazer uma palestra, eu conseguia atender uma pessoa, eu não tinha medo de doença. Aí comecei a colocar o técnico em prática, trabalho de técnico de enfermagem hoje. Eu tinha medo de Que doença. brutal. Eu tinha medo de doença, então aí eu tinha feito um curso e eu estava ali, porque eu tinha medo. Como é que uma técnica de enfermagem vê uma pessoa morrendo perto dela? E entendeu? Então, deixa a minha carteirinha ali no canto. Aí hoje eu já consigo trabalhar com o técnico de enfermagem. Lógico que a minha profissão mais que eu atuo é como agente comunitário de saúde, que é uma profissão muito, muito, muito mais assim, de grande riqueza, sabe? A gente Uhum. é muito importante essa profissão e você mexe com a saúde das pessoas. E aí eu fui pegar o técnico de enfermagem, que é mexer mais de perto com as doenças, lidar com as doenças, lidar com a gente morrendo. Então, quando eu me vi, eu já estava ali trabalhando, eu já estava já dirigindo, e Olha aí aí. fui vendo, troquei de carro, comprei um carro, falei, opa, agora Olha aí. empolguei, empolguei, Destravou. que Destravou. aí chegou a hora de tirar a carteira, porque mesmo dirigindo, Aí tem um próximo porque medo. eu tirar a carteira e eu tremia, eu via a polícia já. Aí, Cleiton, você apareceu, dessa vez você está fazendo uma live normal, tive a oportunidade de entrar no horário de meio-dia. E eu ali, eu sabia dirigir, mas eu chegava na autoescola, eu tremia, eu batia pânico, batia tudo. Eu falei, caramba! Aí eu fiz a pergunta para você. Em poucas palavras, você me respondeu. E aí você disse para mim que eu não estava com todos os medos vencidos, que eu ainda tinha alguns medos de conflito, por que que eu tinha tanto medo daquilo, e que eu devia verificar o ego. Dá uma olhada aí, tá? Por que a minha cobrança, entendeu? Será que eu tenho que passar? Porque se eu não eu sei dirigir, por que que eu não vou passar? Se eu não passar sabendo dirigir, é vergonha, eu tinha que agradar quem ali? Aí, oxe, eu tenho isso aqui ainda para trabalhar, tal. E fui praticando, você falou na live também, por mais 14 dias. Aí vendo as pessoas, né, como eu, todo mundo é igual, então não tem ninguém, pode estar em uma profissão, mas todo mundo é ser humano, todo mundo, né, tem as suas necessidades, todo mundo perante a Deus é igual, né, eu sou igual a você, você é igual a mim, igual todo mundo que está na live aí. E aí eu comecei a ver todo mundo assim. Falei, se eu ir lá e for reprovada, eu tento de novo, o que que tem? Passei de primeira, cheguei lá. Olha aí. Olha aí. Pratiquei o AQL. Sabe quando você Brutal. fala pra gente visualizar aquela técnica lá, né? Que tem lá, que quem for lá para AQL vai descobrir direitinho. Eu comecei, eu pratiquei aquilo por 14 dias, chegou o dia do exame. No dia do exame, eu estava super bem. Consegui passar de primeira, graças a Deus. Hoje eu tenho minha carteira, tenho meu carro, estou dirigindo, estou trabalhando, consigo conversar, tentar entender minhas emoções, bate uma culpa, que a gente é ser humano, a gente está sempre passando ali, aí bate, o que está acontecendo? O que, que eu tenho de material que tem lá no aquele que eu posso usar? Pratico, Hum, eu tenho meu caderninho de exercício, todo direitinho. O AQL é atemporal, né? Você tem que praticar. Então, eu sigo e estou aí, graças a Deus. Queria muito, muito, muito mesmo estar falando de tudo isso, porque muita gente já olha para. Ah, minha irmã eu começava a conversar, a passar, né? Hoje está começando a dirigir também, olha então aí. vai impactando vida. Então, assim, muito bacana. Muito bem, Edilene. Eu estou impressionado com sua história aqui. Muito, muito feliz, tá? Em te conhecer, ver sua história aqui. Você libertou uma geração. E quando você se libertou, você falou, "Ó, minha irmã agora está dirigindo. Você sai libertando esses medos que você falou, automaticamente você liberta os seus filhos, você liberta os seus netos, irmãs, você liberta várias pessoas com a sua mudança. Então, parabéns, tá? Você realmente é uma aluna exemplar, né? Que foi lá com humildade. O que que eu percebo da tua mentalidade? Extraindo aqui aprendizado para quem está na live.
eu percebo o que eu sempre falo, né? Um aluno, uma pessoa chega, me acompanha no Instagram e tal, e aí que chegou aqui, que me conheceu agora lá no YouTube, e eu falo muito sobre humildade intelectual. Humildade intelectual é quando você diz assim, eu vou me permitir ser guiado por uma pessoa que passou por uma estrada que eu não passei. Então, durante toda a sua narrativa aqui, eu percebi isso em você. Humildade. Isso aqui não deu ainda, voltei um passo, fui lá de novo. Aí isso aqui não resolveu, fui numa live, fiz uma pergunta, Cleiton responde, eu pratico, tal, deu certo. Humildade. E essa humildade que está levando você para outro patamar de vida, a humildade intelectual de ouvir, aplicar, não se cobrar tanto, eu percebi uma mudança na tua autocobrança. E isso aqui não deu, tá tudo bem, 1% todo dia, como o Cleiton fala. O que é que o AQL tem? Essa pergunta que você trouxe aqui, é o que o Daniel Goleman fala de regulação emocional, né? Autorregulação. Que é, tá, por que essa culpa tá aqui? Aí você vai lá, encontra a causa, encontra a raiz. Quando eu falei que a medo de dirigir está relacionado ao pai, você, ó, não faz sentido. Mas, como ele é meu mentor, eu vou lá ouvir. Deixa eu ver se faz sentido. Então, tudo isso são sinais de uma pessoa sábia. Porque a sabedoria é a habilidade de ouvir primeiro. E aí você, provavelmente, né, esses resultados que você teve tem a ver com isso também. Você tem abriu a mentalidade para aprender. E isso reflete os seus resultados, tá? Eu deixo esse recado aqui para outros alunos também, que estão aqui acompanhando, pessoal que não é aluno ainda e quiser entrar no AQL. A gente está com inscrições abertas, comenta aqui método, para você ter mais informações do AQL. Hoje, aproveitando aqui, fazendo a nossa propaganda aqui ao vivo, né? Hoje, até meia-noite, você tem a oportunidade de entrar no AQL e ganhar 2 anos de acesso, tá? Exclusivamente hoje. 2 anos de acesso. Vou fazer um workshop também chamado Raízes da Prosperidade. Quem entra hoje ganha acesso, ganha um ingresso para esse workshop online, 3 dias que a gente vai fazer. Leninha, deixa eu te perguntar outra coisa. A última coisa, né? Aqui. Qual é o teu. Bom, é difícil, né? Uma história de vida tão bonita como a sua, de superação. Mas se você pudesse dizer assim, tem uma pessoa na tua frente, uma Leninha lá atrás, a Leninha lá de trás, com medo de dirigir, com crise de ansiedade, com tudo isso. Se você pudesse, e ela tiver em dúvida, pô, será que o AQL eu devo ou não devo entrar? Será que vale a pena? Será que não vale? O que é que você recomendaria para uma pessoa que está em cima do muro agora? Ô, Cleide, sem dúvida, eu recomendaria, entra no AQL. Entra no AQL, pode entrar, pode ir, sem medo, não precisa ter medo, não. Pode ir, porque vai dar certo. Porque o AQL é viver com intensidade. Quem pratica o ACL começa a viver com intensidade, sabe? É o essencial na vida do ser humano, é o que o ser humano precisa. Principalmente a gente que tem esses medos, fomos reprimidos, vivemos com limitações. O AQL é a solução. É a solução dos nossos problemas. É só entrar no AQL, praticar ele, porque o AQL é atemporal, não tenha dúvida disso. Ele dá certo, o AQL. É, entrou no AQL, se dedica, ele precisa de tempo, você precisa de saber, eu quero mesmo mudar? Faça essa pergunta é muito importante. Eu aprendi lá, a pergunta é, por que eu quero isso? Faça essa pergunta antes. Por que eu quero entrar? Porque eu quero me libertar? Então vai. Vai, porque se for de sintoma físico, se fosse de medo de dirigir, livrar de medicamentos, aprender a lidar com as emoções, o AQL, tá no AQL todas essas respostas. Tá lá. Então não tenha medo, não tenha dúvida, não fica pensando se eu vou entrar. Vai lá, faz sua inscrição e entra. E vê que tem tudo que uma pessoa precisa para ter uma vida com liberdade, para ter uma vida leve, para saber lidar, para viver o essencial da vida, que é viver. Então, entrar no AQL é pedir a vida com dignidade. É com dignidade das suas emoções, das suas conquistas, do seu sonho. Lutar para ter um sonho e conseguir. Entra lá dentro do AQL. Assina, vai lá, faz o AQL, pratica
que o resultado não pode ser diferente Leninha, daquilo. qual é o teu CBM preferido? Tem algum? Eu foco no que eu posso controlar. O resto Ah, é. olha aí, eu foco no que eu posso controlar, o resto, Deus e fé. Eu pego esse CBM, que eu gosto muito, e o outro também, eu não sou meus pensamentos. Hum, Esse aí tem que estar o tempo todo também, né? Eu não sou meus pensamentos. Porque se a gente deixar os pensamentos dominar, ele começa devagarzinho e aí pronto. E foi assim que aconteceu comigo. Ele começou e quando eu me vi, eu estava refém de meus pensamentos. E o pensamento nada é do que acabar com todos os nossos sonhos, todos os nossos planos. Esse medo então, assim, começar a acreditar que eu sou um ser de luz, né? Até a gente aprende muito isso lá também. Quem sou eu, entendeu? Que quem sou eu de verdade? É saber lidar com o ego, porque o ego é importante, mas saber lidar com ele. Então, o AQL, não tenha dúvida. Vai lá, faz sua inscrição, pratica, tira aquele tempo para você ouvir o Cleiton, para você praticar o que ele está falando e vai na fé, porque vai dar certo. muito bem, Adelene, muito bem. Foca no que pode controlar, o resto DF. E Uhum. meu caos é um dos melhores CBMs, de fato. Eu tava até precisando relembrar esse CBM. Eu não tinha, nunca mais tinha visto um aluno falar sobre esse CBM. Você trouxe aqui a lembrança. Adelene, querido, muito obrigado, tá, pela sua presença. Foi um grande prazer ter conhecido você aqui com mais proximidade. Eu acho que você não conheço a fundo a tua carreira, né? O que que você faz lá com a QL lá, mas aqui já vou te deixar aqui uma, uma dica, vamos pensar assim. Você vai ser uma grande agente de transformação na vida de muita gente nessa área emocional. Você fala Amém. muito bem, você é muito corajosa na sua fala. Eu vejo o quanto você trouxe aqui verdade e leve esse conhecimento. Vou ficar muito feliz em saber que você está impactando pessoas e você leva jeito para isso. Então pensa em cada vez mais praticar como você está fazendo já, agregar o seu trabalho, porque você leva jeito de fato para isso, viu? Você tá ali, foi mais um espírito que se libertou para a luz, para agora você destravar seu potencial. Então é isso, querido. Muito obrigado. Eu sou MV já, porque, igual eu te falei, Pronto. a gente apaixona, o AQL, ele é viciante, a gente apaixona automaticamente, tá? Mas é uma coisa muito boa. E eu, Cleito, eu quero muito agradecer você que foi, e vai ser o meu mentor enquanto eu tiver vida, porque você é abaixo de Deus, né? Porque Deus tem um propósito na vida da gente. Deus não te colocou no meu caminho à toa. Deus te colocou no meu caminho para eu entender o que é mesmo viver, o que é ter liberdade, o que é ter libertação. Então, eu sou grata demais à sua pessoa. Estou assim, estou muito feliz mesmo de poder estar aqui conversando com você. Não imaginava isso. Não, eu vou te falar a verdade, eu fiquei assim, oh, meu Deus, eu e o Cleito, Jesus. Meu menino, oxe, mãe, aí, né, vai conseguir falar com o Cleito. Eu falei, nossa, menino, você não sabe o que é alegria. Entendeu? Então, eu sou muito grata a você. Posto muitas coisas suas no meu Instagram, mais no meu Facebook, né? Porque o meu Instagram lá mais é para fazer as coisas com você, ou entender mais esse lado, pessoas assim. Então, sou muito grata a Deus. Eu peço a Deus que te abençoe, que te proteja, porque do mesmo Amém. que fez na minha vida, você fez na vida de milhares de alunos. Quem não é seu aluno e tiver esse prazer aí de poder ser seu aluno, vai saber do que eu estou falando, vai entender o que eu estou falando, porque você é muito humilde, você é uma pessoa que fala com muita simplicidade, você se coloca no lugar da gente. Você tem uma equipe maravilhosa, o suporte lá no AQL é maravilhoso, as pessoas que trabalham, a sua equipe é muito dedicada com nós alunos. Não teve nenhuma vez que eu pedi ajuda lá e que eu não fui ajudada. É muito bom
ser aluna do AQL, porque a gente tem um mentor maravilhoso, é uma equipe maravilhosa, então, e lá muito crescimento. Então, assim, eu fui a única que mais ganhei encontrando você. E eu sei que Deus te colocou no mundo com um propósito para salvar a vida, e a minha foi uma que você salvou. Hoje, se eu sou uma pessoa que eu acredito que eu estou mudando, meu pensamento mudou, eu consigo mudar, é graças a Deus em primeiro lugar, porque ele viu que eu não aguentava mais e ele falou: toma, minha filha, pegue e aproveita. Então eu vejo que Deus te colocou no meu caminho, assim como a minha última esperança. Tá aí, vai lá e faz tudo que você tem feito. E eu agarrei com as duas mãos e eu agradeço muito por isso, muito, 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 porque os resultados que eu tenho já valeu a pena. E eu sei que eu tenho muito mais a ganhar, por isso eu vou continuar no AQL, eu vou continuar te seguindo, te acompanhando, tendo você como mentor da minha vida, porque a sua história, para mim, é um grande aprendizado a cada dia, tá bom? Eu agradeço muito, muito mesmo. Deus abençoe você e toda a sua equipe mesmo, de coração. Bacana, Helene. Muito bem, querida. Muito obrigado pelas suas palavras. Nosso objetivo aqui é resgatar vidas. Esse é o nosso trabalho. Libertar pessoas para resgatarem também, como você agora. Então a gente se vê lá na nossa comunidade do MV. A gente vai até ter um projeto agora, que provavelmente deve startar essa semana, no MV dos embaixadores. Você é uma. Já entrei Seria, lá, viu? pronto, você seria uma excelente embaixadora. Você faz bem o perfil, embaixadores. Ai, É que isso, bom. queridos. Boa noite a todos. Quem quiser essa transformação aqui da Edilene, comenta aqui embaixo. Método, que eu mando um link para você. As inscrições estão abertas para o Aquele Turma 35. Qual é a tua turma, Edilene? 18. 18, olha só. A gente tá na 35 agora, 35. Ou vai lá no meu perfil, toca no link que tá lá, se você tem medo de dirigir, se a ansiedade tá te paralisando, se você se sente hoje travado, ou se a ansiedade virou uma barreira, ou se você quer esse sonho dela aqui, eu quero dirigir, Cleiton já tentei de tudo, você sabe que agora tem jeito para você, o AQL é para você. E aproveitar e dar as boas-vindas aos alunos do AQL 35 que estão chegando hoje, e a gente continua aí nos próximos 7 dias, inscrições abertas. Mas hoje é o único dia que você consegue adquirir o Kelly com 2 anos. Mil corações para você, grande beijo para sua família. Deus abençoe sua vida. Bora para cima, bora crescer. Tchau, tchau.